Sejam todos bem-vindos ao canal Transgressão e hoje nós falaremos se a Brasil Paralelo é o buraco negro brasileiro. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Bruna Gago Transgressão. Eu me chamo Bruna Gago, sou mulher trans, travesti, sou autista, gaga, tenho TPS e ansiedade generalizada. E hoje nós faremos um react falando sobre um vídeo da Brasil Paralelo, né? Intitulado Geração Sem Gênero, As Grandes Minorias, episódio 2. Que é onde eles falam mais especificamente sobre pessoas trans. Então, vamos ao react. I know you belong to somebody new, but tonight you belong to Eu vou abaixar um pouco, que pra mim tá muito alto. A new movie on Netflix is causing major controversy today, showing 11-year-olds in crop tops and tiny shorts. Bom, não sei se vocês já repararam, né? Eles estão usando de uma polêmica que de fato é totalmente legítima, né? Pra tentar já fazer esse vínculo à não infância, né? A nós estarmos forçando crianças a serem hipersexualizadas, né? No sentido em que eles entendem também que inclusive eu não aumentei minha câmera, esqueci, mas vamos lá. Inclusive no sentido que eles têm de serem contra a educação sexual, né? Porque educação sexual não é sobre isso que nós acabamos de ver, né? Desse tipo de sexualização infantil, né? Mas enfim, vamos voltar ao vídeo. Sobre essa drag queen, né? Essa criança. Drag queen é personagem, tá, gente? Não é sobre identidade de gênero. Não é sobre ser homem, mulher ou, enfim, outras identidades de gênero. É arte, é papel, é intérprete. Quem faz teatro está interpretando. Quem faz teatro está fazendo drag, tá? Só pra deixar um pouco mais claro pra quem não sabe o que é uma drag queen, ok? Que Jesus é travesti, sim! Eu nasci machista e eu tô perdendo o machismo. Biological males who identify as females are entering the competition. Vamos lá, que tem muito chorume pela frente. O que acontece aqui, né? A legenda, né? Homens biológicos que se identificam como mulheres estão entrando em competições. Não existe homem biológico. Quando nós falamos de sexo e gênero, nós estamos falando de dois campos diferentes. Sexo é o corpo e gênero é a identidade da pessoa. Hoje, para pessoas trans e travestis adentrarem ao esporte, elas precisam estar dentro de padrões para não ser realmente injusto, né? Então, neste caso aqui, né, que é associar tipo homens biológicos, né, como mulheres trans que não tomam hormônio feminino, que não teve essa inversão de hormônios, né, em que o hormônio feminino é mais predominante e querem associar a identidade trans e travesti à força, uma força maior que mulheres de verdade, bem entre aspas, né? E isso não é verdade, isso não existe, tá? Nós temos que entrar dentro dos padrões das mulheres cis, certo? Das mulheres que não são trans. E nós podemos usar como principal exemplo o que acontece entre as próprias mulheres cis, né? Que é o quê? Se elas tomam um anticoncepcional, né, que mexe com os hormônios delas, enfim, ou fazem uso de outra medicação, de outra droga, né, em que faça com que ela passe do padrão estipulado para ela poder concorrer, ela não pode concorrer entre as próprias pessoas cis. E ela não é uma pessoa trans por isso. Tanto que começaram, né, cobrar um nível de testosterona ou muito baixo, ou um nível de estradiol acima, não lembro exatamente qual dos dois que era, né,
E por conta disso, tipo, pra tentar tirar as mulheres trans, né, das competições, foi que estavam cortando mais pessoas cis do que pessoas trans. Então, de fato, não tem lógica, porque a gente já faz parte, já faz parte dessa possibilidade de concorrer a partir do momento que nós estamos lá dentro. Porque tem critério, não é sem critério algum, não. Não é assim que funciona. and dominating their opponents in many sports. Um vídeo que se espalhou pelas redes sociais mostra quando uma criança de aproximadamente 4 anos toca o corpo do homem. Este caso é... Bom, eu não tenho muita opinião sobre, tá? Eu acho meio estranho, meio ridículo, enfim. Mas eu não me aprofundei nesse caso na época, né? Nesse conceito artístico. Realmente não tenho o que falar. E, novamente, né? Como o foco do vídeo é falar sobre gênero, eles sempre fazem uma indução de que discutir gênero e falar sobre gênero para crianças, né? Explicar o que é uma travesti, uma mulher trans, aí você está sexualizando aquela criança, eles sempre vão fazer essa associação direta ao, tipo, uma criança tocando um órgão de um adulto como se isso fosse razoável para esquerda, sabe? Sendo que isso é simplesmente loucura e quem defende isso tem um probleminha na cabeça. Vamos seguir. Às vezes, tudo que falta na nossa vida é um pouco de sex education. Concordo com o Felipe Neto, né? A gente tem que ter educação sexual e não só os conservadores, né? Mas como outras pessoas do espectro da direita são extremamente contra falar sobre coisas relacionadas a sexo com crianças, sendo que a maior parte das crianças que são abusadas, assim, dentro de casa, né? E que os professores têm sim um papel fundamental nisso para descobrir o que está acontecendo, sabe? Os professores têm sim um papel fundamental na educação dessas crianças. E não é simplesmente um pai conservador que não quer falar sobre isso com seus filhos que vai, sabe, ditar a realidade, sabe? Que acha que, se não falar sobre isso, a criança vai ser pura. Então a criança pode estar muito bem sendo abusada, sabe? Às vezes não por esse pai, mas por um vizinho, por alguém, sabe? É uma negligência enorme ser contra a educação sexual, sabe? Isso não significa ensinar a criança a transar. Ninguém tá defendendo isso, ninguém tá falando isso. A questão é saber identificar o que pode ou não ser feito com essa criança, onde pode ou não essa criança ser tocada, que isso é importantíssimo, né? Vamos seguir.